Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. Está chegando nessa terça-feira até você a leitura diária da revista de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical, desta edição especial da CPAD. O texto está em Esdras, capítulo de número 5 e o versículo 5 que diz: Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus, e assim os inimigos não os obrigaram a parar a construção enquanto o rei Dario não examinasse o assunto e tomasse a sua decisão. O tema de hoje é o poder de Deus sobre os anciões. Ontem falamos do agir de Deus através das mensagens proféticas de Ageu e Zacarias, que levou os líderes de Israel a retomar a reconstrução do templo que estava parado há mais ou menos 16 anos. E a continuação da história nos mostra que quando a obra estava a todo vapor, novamente eles encontraram resistência. E desta vez foi Tatenai, que era um sátrapa, ou seja, ele era um governador regional. Tudo leva a crer que Tatenai era um homem muito poderoso e Zorobabel, como governador de um pequeno distrito de Judá, estava sob a autoridade dele. E junto com ele veio no caso, Setar-Bozenai. A posição de Setar-Bozenai nós não sabemos, mas provavelmente ele era um secretário de Tatenai. E quando eles viram que a construção estava desenvolvendo rápido e os judeus estavam logrando êxito no trabalho, a delegação oficial de Tatenai chega e indaga aos construtores: quem autorizou vocês a reconstruir esse templo? E o contexto do versículo vai nos mostrar que, sem uma resposta convincente, Tatenai, como autoridade importante da região, resolve fazer uma carta, um documento para enviar ao rei Dario lá na Babilônia. E entre as informações da carta estava dizendo que a obra ia seguindo com diligência, se adiantava nas mãos dos construtores, e que eles perguntaram aos anciãos quem dera ordem para edificar a casa e o muro, mas eles não responderam como eles queriam que fosse respondido. Ele diz assim ainda: perguntamos os nomes dos chefes deles para lhe informar, mas eles só nos disseram que são servos do Deus Altíssimo e que esta casa foi edificada há muitos anos atrás por um determinado rei de Israel. Mas quando seus pais provocaram a ira de Deus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, ele deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse. Agora, pois, se parece bem ao rei, eles falando ao rei Dario na Babilônia, busque-se na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça saber sobre a vontade do rei, ou seja, nos faça saber, ó rei, o que o senhor pensa sobre isso. Claro que no capítulo 6 de Esdras, diz que o rei Dario mandou fazer uma busca na chancelaria, procuraram entre os tesouros reais e encontraram o documento onde o rei Ciro autorizava os judeus a reedificar os muros, Jerusalém e também o templo. O que o versículo de hoje nos ensina desta história? Observe que Tatenai, por mais poderoso que fosse, não teve autoridade de mandar que eles parassem com a reconstrução do templo. Ele precisava ter certeza que a ordem tivesse realmente partido do Palácio Real na Babilônia. E enquanto isso, a obra continuou. E o versículo em estudo nos diz: mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus. E assim os inimigos não os obrigaram a parar a construção enquanto o rei Dario não examinasse o assunto e tomasse a sua decisão. Ou seja, enquanto ele não procurasse lá entre os tesouros se havia realmente a ordem dada pelo rei Ciro para a reconstrução do templo. E duas lições maravilhosas para aprender aqui. A primeira lição é que os anciões mantiveram a discrição. Os inimigos chegaram, ainda que tendo certa autoridade, querendo saber os nomes dos responsáveis pela obra, querendo relatórios, mas os líderes mantiveram um pulso firme, nada de ceder às pressões externas, nada de passar informações confidenciais. Estavam certíssimos. Estava certo o comportamento dos anciões. Mas, afinal, o que é discrição? Entre outras coisas, é a qualidade de alguém que não espalha segredos alheios. É alguém reservado que age com sensatez e modéstia. Como está o nosso nível de discrição? Quando ficamos sabendo de um segredo de outra pessoa, nós guardamos para nós ou soltamos a língua aos quatro cantos da terra?
Aqui está um dos sérios problemas que tem afetado o sucesso ministerial de muitos obreiros na casa de Deus, porque não sabem guardar segredos. Perdem a credibilidade dos membros da igreja, que quando precisam de uma orientação, de um aconselhamento, não os procuram simplesmente. Por quê? Porque tem a língua solta. Que vergonha para nós ministros na casa de Deus. Você acha que eu estou falando demais? Dê uma olhadinha à sua volta e confira. Ou talvez você mesmo já colocou alguém em situação difícil, porque falou demais e expôs a intimidade da outra pessoa, não é verdade? Quantos casamentos estariam bem melhor se os cônjuges respeitassem mais um ao outro e não expusessem as intimidades uns dos outros e seus conflitos internos? Quantas igrejas estão se dividindo porque a comunicação foi minada por esse maldito vício da indiscrição e a fofoca que domina o ambiente? Vamos aprender com os anciões do pós-cativeiro babilônico? Mesmo que venham inquirindo, querendo saber tudo, diga apenas o necessário. Sabe, existem pessoas que querem saber da tua vida, do teu ministério, do teu trabalho, do teu casamento e por aí vai. Mas não para ajudar, mas para tentar colocar fim nos teus projetos, para tentar enfiar a perna na frente e derrubar. Vigia. A segunda lição importante aqui é que os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus. Glória a Deus. O fato de Tatenai procurar o rei Ciro para saber, ou melhor, procurar o rei Dario, não é? Para saber a verdade, foi um trabalhar de Deus para dar mais tempo para construir o templo e confirmar a integridade de caráter deles. Ou seja, mostrar que eles não estavam mentindo, que eles estavam falando a verdade sobre a ordem. Sabia que tantas coisas que eram para ter dado errado, na verdade, na sua vida, e foi sucesso, deu certo, não é simplesmente porque você é inteligente. Não é simplesmente porque você é estrategista. Não, é porque os olhos de Deus estavam e continuarão sobre você. Os inimigos da obra de Deus podem nos tentar atrasar, nos confundir, nos frustrar até. Mas assim como ele cuidou dos anciões judeus, ele cuida de mim e de você. Nem que seja preciso recuar à sombra do relógio de Acaz, nem que seja preciso o sol parar em Gibeon, o mar vermelho se abrir ao meio, o rio Jordão secar aos olhos de todos, nem que for preciso o fogo cair no altar de Elias, a terra tremer, engolir os rebeldes da congregação, ou talvez uma pandemia assustar o mundo. Concentre-se nos propósitos de Deus na sua vida e na sua caminhada, na sua trajetória. Entregue-se a Deus e não às intrigas e calúnias que surgem no caminho. Seja discreto, aprenda a confiar em Deus e permita que o Espírito Santo ecoe esta palavra, que ela fica ecoando no seu coração durante este dia. Vamos falar com Deus? Deus maravilhoso e eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Eu quero te louvar porque os teus olhos estão cuidando de nós. Os teus olhos estão sobre nós, Senhor. E eu quero pedir para quem está me ouvindo agora, está orando comigo, o teu filho, a tua filha, Senhor, que muitas vezes já se envolveu em situações, em encrenca, em problemas sérios, por não dominar a língua. Ajude-a a produzir o fruto do Espírito, a ter domínio próprio, ajuda a ter discrição, ajuda a falar na hora certa o que deve ser dito e que a palavra venha a ser temperada com sal, Senhor, para que possa fazer a tua obra com seriedade e que possa conquistar o respeito das pessoas com as quais convive, com as quais lidera. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, dê graça, força, para que o teu filho e a tua filha não venha dar atenção para as intrigas, para as ameaças, as pressões, mas que possa manter o foco em fazer a tua vontade, a tua obra. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã nós voltaremos com a leitura diária. Fique com Deus e um grande abraço. Os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Eu sei que eu vou conseguir.